Olá, arteiros e arteiras! Sem delongas, olha o que eu trouxe hoje para vocês. Essa lindeza aqui, olha que maravilha. Cheio de detalhes, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Já curte, compartilha. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve. E vamos curtir essa aula que tá maravilhosa. Olha, cheia de detalhes esse tapete. Eu tenho certeza que vocês vão amar e vão fazer muito aí. Vamos ao passo a passo? Então, para fazer a nossa peça, eu usei o barbante na cor cru, número 6, o amarelo, número 8, o amarelo liso, o amarelo multicolor, número 6, o verde também, número 6, e essa linha aqui para fazer esse detalhe que é cheia de flu-flu. E essa aqui, ó, ela é cheia de detalhezinhos. E ela também é número 6, tá? Fica muito interessante esse miolo aqui do nosso girassol com essa linha. Então, para fazer o miolo da minha flor, eu vou fazer 10 correntes, ó. Começo aqui com a linha marrom. Não aperto, porque eu vou precisar dele para voltar. Na hora que voltar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volto aqui na minha primeira corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, aqui dentro, ó, eu vou trabalhar 16 pontos altos. Então, faço 1, 2, 3 correntes e vou trabalhar 16 pontos aqui dentro. 2, contando com a corrente inicial. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, fiz minhas 16 pontos altos, vou vir aqui, ó. Na terceira corrente inicial, nós fizemos 3 aqui, eu vou vir aqui na terceira corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Agora aqui, dá pra ver, apesar da linha ser trabalhada, mas dá pra ver aqui as correntinhas dos pontos aqui de base, dos 16 pontos. Agora, em cima de cada ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto aqui dentro. Passo pro próximo, faço 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. E vou fazer assim, todo ao redor. No final, eu vou estar com 32 pontos aqui, pontos baixos. Então, cheguei aqui, ó, eu marquei aqui onde foi o meu primeiro ponto, fiz aqui os meus 32 pontos baixos, e vou vir aqui, vou tirar meu marcador, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente. Dá um pouco de dificuldade para ver por conta da linha, mas aí você vai conseguir ver, ó, direitinho as correntinhas, ó. Então, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto o meu fio. Corto aqui o meu fio e puxo. Nós vamos precisar de 3
miolinhos desse. Só que agora, ó, nós estávamos trabalhando esse sendo o lado que a gente estava indo trabalhando. Mas para fazer as pétalas, eu vou usar esse lado. Tá vendo que fica mais fofinho, ó? O lado direito. Então, eu viro pro lado esquerdo, porque eu acho que fica mais fofo, ó. Fica mais bonito o efeito. Tá vendo? Fica os flu-flu dele aqui fica mais bonitinho. Então, nós vamos trabalhar. Então, eu fiz 4 correntes, vou pegar a linha 2 vezes. Aqui, 2 laçadas na agulha e vou pegar aqui no pezinho aqui e vou fazer meu primeiro ponto duplo. Vai ficar assim. Na próxima, no próximo ponto aqui, eu vou fazer mais 2 pontos duplos. Dois pontos duplos. Ficou assim. Então, ficamos com 4 pontos duplos. 2 no primeiro ponto e 2 no segundo. Viro o trabalho, faço 4 correntes e vou fazer aqui, ó. Agora, nós vamos ficar com 5 pontos, da seguinte maneira. Vou fazer aqui no pé, pego a laçada 2 vezes, aqui dentro eu faço o meu primeiro, fazer aqui novamente, aqui, ó, eu faço o meu primeiro. No próximo ponto, eu faço com as 3 correntinhas, estamos agora com 3 pontos. 2 laçadas na agulha. Aqui no próximo, estamos com 4. 2 laçadas, venho aqui, ó, na 4ª correntinha inicial e faço o meu último. Então, ficamos com 5 pontos na segunda, 4 aqui na primeira e 5 na segunda. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, laço 2 vezes e venho aqui no próximo ponto, ó. Não pulo nenhum. Eu venho aqui no próximo ponto de base e vou fazer meu ponto duplo. Então, ficou assim. Vou fazer novamente outro ponto no mesmo lugar. Então, ficou 2. Laço 2 vezes, venho no próximo aqui, faço mais 2 pontos. Essa linha marrom, ela é um pouco chatinha, então, você tem que ficar fazendo assim, ajeitando para conseguir puxar a linha de trás. Então, faço novamente. Tá vendo? Fiz novamente 4 pontos. Viro o trabalho, faço 4 correntes, 2 laçadas na agulha, venho aqui, ó, no pezinho da corrente e faço o meu primeiro ponto, segundo ponto. 2 laçadas no próximo. Mais um ponto alto duplo. Estamos com 3. No próximo, mais um ponto alto duplo. 2 laçadas aqui. No próximo, mais um ponto alto duplo. Então, faço 1, 2, 3 correntes, volto lá, viro o trabalho e volto lá no próximo ponto. Aqui, ó. E faço um ponto alto duplo. Tá vendo? A nossa pétala tá ficando assim. Mais 2 aqui, pra você entender. Então, faço 2 laçadas. Vamos trabalhar todos os pontos de base. Vamos ficar num total com 16 pétalas. Então, são 2 pontos altos duplo, no próximo, mais 2 pontos altos duplo. Viro o meu trabalho,
4 correntes. Duas laçadas. Vou fazer aqui o meu segundo ponto. 3, 4 e 5. 3 correntes e volto novamente lá para base. Duas laçadas no próximo ponto aqui, que é a minha próxima corrente. Tá vendo? Tá ficando assim, ó. Vamos fazer 16. Vamos trabalhar todas as argolas, todos os pontos de base, ó. Vou puxar aqui para você. Então, eu cheguei aqui na minha última pétala. Vou fazer 3 correntes e vou pegar aqui, ó, na quarta corrente inicial, para ficar igual, tá vendo? Como se a gente tivesse começando o ponto. Então, eu vou pegar aqui, faço um ponto baixíssimo, corto o meu fio, puxo e venho com esse fio aqui pra trás. Então, ficou assim. Aí, depois é só a gente fazer o acabamento aqui, ó. Escondo o fio aqui atrás. Posso passar por mais carreiras, ó. E corto o meu excesso. Aqui também eu posso cortar. Ficou assim o nosso motivo. Olha que lindo. A nossa flor tá pronta. Então, eu vou amarrar o meu fio verde em qualquer uma dessas argolas aqui, ó. Dessas argolinhas que nós fizemos das pétalas. Vou amarrar aqui. Pego o meu fio, minha laçada e faço 3 correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, contando com a corrente inicial, vamos ficar com 3 pontos altos. Faço 2 correntes e aqui dentro novamente mais 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes. Vou pegar aqui na minha próxima argola, ó, e vou fazer 3 pontos altos. Duas correntes no próximo, 3 pontos altos. Faço mais 2 correntes e agora eu vou fazer mais 3 pontos altos, ou assim. Agora, eu vou fazer 2 correntes e no próximo, eu vou fazer novamente 2 pontos altos. Dois pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Então, ficou assim.
Ficou desse jeito. Faço novamente 2 correntes. E vou trabalhar a sequência de 3 pontos altos separado por 2 correntes, ó. 3 pontos altos. Vou fazer 3 bloquinhos. 2 correntes. Mais 3 pontos altos. Tô chegando aqui no meu último bloco de 3 pontos altos. Então, ficou assim. 4 cantos, ó. Faço 2 correntes. Corto o meu fio, puxo. Venho aqui na terceira corrente inicial e faço o acabamento. Venho aqui. Tá vendo? Faço o meu acabamento aqui. Corto o excesso. E ficou assim o nosso motivo. Então, eu trouxe um motivo aqui já começado que eu vou pregar com você. Comecei aqui, né? Fiz os bloquinhos, fiz uma corrente e vou pregar aqui, ó. Com ponto baixíssimo, eu venho aqui e puxo a minha linha. Faço mais uma corrente e vou trabalhar aqui dentro 3 pontos altos. Desse jeito aqui. Faço uma corrente,
pego aqui no outro intervalo, faço um ponto baixíssimo e mais uma corrente. Volto aqui, ó, nessa argola, trabalho 3 pontos altos aqui dentro. Faço uma corrente, venho no outro intervalo aqui, faço um ponto baixíssimo, mais uma corrente e volto a trabalhar aqui dentro da outra argola. 3 pontos altos. Novamente, uma corrente, trabalho aqui, mais uma corrente, faço 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui, ó, novamente, mais uma corrente, faço 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui no biquinho, ó, aqui, mais uma corrente e faço mais 3 pontos altos aqui dentro. Duas correntes e trabalho aqui 3 pontos altos no próximo. Então, a nossa união ficou assim, ó. Tá vendo? Não tem muito segredo, né? Agora é só terminar a volta e fazer o meu acabamento. Então, vai ficar assim. Então, vai ficar assim. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente e 3 pontos altos aqui dentro. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos até chegar no outro lado. Cheguei aqui na outra quininha, ó. Vou fazer 3 pontos altos. 2 correntes. 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente. E 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Vou fazer até chegar aqui na junção dos motivos, para eu te explicar outra coisa. Uma corrente, 3 pontos altos. Então, cheguei aqui, ó. Tá vendo? Cheguei aqui na união dos motivos. Eu vou fazer uma corrente, eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro, ó. Então, 1, 2, 3. Faço uma corrente e mais 3 pontos aqui dentro. Uma corrente e continuo trabalhando os 3 pontos altos.
ficando assim. Vou fazer o meu aqui e já volto com você. Então, eu cheguei aqui no meu último ponto da primeira carreira do fio amarelo e vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui na terceira corrente inicial aqui do primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo e vou caminhar até chegar aqui em ponto baixíssimo. Ó. Vem no próximo ponto, um ponto baixíssimo e aqui dentro um ponto baixíssimo. Vou começar novamente agora a segunda carreira com o fio amarelo. E vou fazer do mesmo jeito que nós fizemos aqui a primeira, eu vou fazer a segunda toda a volta dele, tá? Do mesmo jeito. Três pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos e os cantinhos aqui com 2 correntes, ó. 3 pontos altos, 2 correntes. E vou fazer toda a volta. Só aqui no cantinho que são 2 correntes. Os próximos blocos são separados por uma corrente. Eu vou fazer o meu e volto com você. Então, cheguei aqui no meu último ponto, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalo aqui do meio. 2... Fiz. Cheguei aqui, agora você tem que prestar bastante atenção, porque vai mudar um pouquinho aqui. Fizemos 2 carreiras na nossa cor amarela. Ai, gente, olha que lindo que tá ficando. Tô amando o resultado. Amarelo tão lindo, né? Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, mais 2 de separação. E vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntes, um ponto alto, e mais 2 correntes, outro ponto alto aqui dentro. Então, nós vamos ficar assim, ó. Tá vendo? Fizemos 3 correntes de separação de altura aqui, mais 2, né? E aqui, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente, no próximo intervalo aqui, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto aqui dentro. Ficou assim, tá? Agora, eu faço uma corrente, vou pro outro bloco, faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto aqui no mesmo espaço. Então, tá ficando assim, ó. Uma corrente, um ponto alto no outro espaço, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Então, vamos fazer isso por toda a volta e no canto igual aqui. Então, vou chegar aqui no canto novamente com você. Então, fiz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente, um ponto alto aqui no próximo espaço, uma corrente, um ponto alto dentro do mesmo espaço, uma corrente, passo para o outro espaço, faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui dentro, fazer um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Mais 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Mais 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Tá vendo? Aí, ficou assim. Então, vocês vão saber que aqui é tudo uma corrente e nos cantos são separados por 2 correntes. Então, volta a trabalhar a lateral. Uma corrente, um ponto alto no espaço, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. Então, tá ficando assim. E vamos fazer desse jeito por toda a volta. E na próxima volta, a gente vai trabalhar com o algodão, o fio cru, que vocês vão ver a mágica acontecer aqui.
que é bem diferente e bem bonito esse ponto. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com você. Então, eu voltei aqui no final da minha carreira, ó. Fiz toda a volta fazendo 2 pontos altos em cada intervalo, mas separado por uma corrente. Sempre por uma corrente. Agora, eu vou fazer aqui, ó, fiz uma correntinha e vou aqui no meu terceiro ponto, na minha terceira corrente do primeiro ponto, e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos, eu dou tipo um nó frouxo aqui, ó, que nós vamos agora abandonar o fio amarelo e vamos trabalhar. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou amarrar o meu cordão cru aqui, ó. É como se eu virasse essa carreira aqui, eu vou virar ela literalmente, e aqui, no meio aqui, desse, eu vou amarrar aqui, ó. Ver se dá pra você entender. Eu vou começar aqui. Porque a gente não tem 3 espaços aqui separados por 2 correntes. Eu vou trabalhar com o cru aqui, no meio desse primeiro espaço aqui, ó. Então, eu venho aqui, dobro ele aqui, ó, pego o meu fio, faço 3 correntes e vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, com as correntes 2 e aqui 3. Faço 2 correntes e agora, ó, tá vendo? Ele vai ficar assim. Trabalhamos no meio desse. Nós vamos pular esse e vamos trabalhar 3 pontos altos agora nesse aqui, ó. Tá? Então, eu viro aqui, fiz 2 correntes e vou no meio desse aqui agora, ó. Venho aqui, trabalho 3 pontos altos. Esse fio inicial aqui tá me perturbando. Então, vou trabalhar 3 pontos aqui. Esconder esse fio aqui que ele tá... E vai ficar assim, ó. É o cantinho, é como se fosse esse cantinho aqui, sobreposto aqui, ó. Tá vendo? A carreira amarela tá aqui por cima e ele vai ficar aqui, ó, por baixo. Que depois, nas próximas carreiras, é que vai mostrar o efeito. Então, agora, novamente, eu vou fazer uma corrente de separação. Ó. E vou vir no meio desses dois aqui, desses 2 pontos feitos nesse intervalo aqui. Então, eu pulo aqui e vou vir nesse. Então, eu viro aqui o meu trabalho e vou passar aqui, ó. Ó. E vou fazer 3 pontos altos aqui dentro também. Faço uma corrente. Venho aqui no próximo, ó. Tá vendo? Que é como se essa parte amarela tivesse solta aqui e eu tô trabalhando atrás dela aqui, ó. Então, eu vou fazer 3 pontos altos aqui, 2 correntes, 3 pontos altos aqui dentro, ó. Eu viro agora e vou, ó, uma corrente, 3 pontos altos aqui dentro. Uma corrente, ó. Pulo esse intervalo, vou vir fazer aqui nesse, mais 3 pontos altos. Ó, nós estamos, é como se estivéssemos trabalhando, como não? Nós estamos trabalhando
nos intervalos dessa segunda carreira do amarelo aqui. A gente tá isolando essa terceira carreira, porque depois é que ela vai dar o efeito. Então, é como eu dobro aqui, ó, e vou trabalhando, ó. Vou trabalhar aqui, aqui, aqui. Então, faço novamente. Uma corrente, venho nesse outro intervalo aqui, ó. Faço 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo aqui, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Tá vendo, ó? Fica uma carreira assim. Porque aqui nós vamos trabalhar o canto, ó, pra você ver. Ó. Que o efeito vem depois, ó, tá vendo? A gente tá isolando essa carreira e trabalhando aqui atrás. Agora, nós vamos trabalhar o canto novamente. Então, eu faço uma corrente. Venho aqui no meio desse primeiro aqui, ó. Porque lembra que a gente tá trabalhando o primeiro e o último e saltando do meio. Então, eu vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Ficou assim. 2 correntes, vou pular este aqui, ó. E vou fazer agora aqui, ó, nesse aqui. Então, eu venho aqui e trabalho 3 pontos neste aqui. Tem que ver se não tá pegando. Não, não está. Ó. 3 pontos nesse. Faço uma corrente e venho aqui no intervalo desse. Tá vendo? Ó, nós estamos fazendo uma carreira sobreposta, ó. A carreira amarela tá ficando aqui em cima e estamos fazendo a carreira aqui embaixo, ó, com cru. Fazendo cantinho, tudo direitinho. Sempre pulando esse aqui do meio, porque na próxima carreira nós vamos trabalhar diferente. Aí eu vou terminar o meu aqui, você vai fazer isso em todos os intervalos aqui, ó, que depois é que dá o efeito, ó como fica bonito. Eu vou fazer o meu e já volto com você. Então, eu cheguei aqui agora no final da minha carreira com o barbante cru, ficou assim, ó. Trabalhamos todo o redor com cru e deixando o amarelo aqui solto. Ficou desse jeito aqui atrás, ó. Agora, eu vou terminar aqui, ó. Fiz uma corrente, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Dou um nozinho aqui, sem apertar muito, porque eu vou abandonar agora o fio na cor cru. E vamos voltar a trabalhar com o fio amarelo. Então, agora, vamos fazer da seguinte maneira. Vou trabalhar aqui, ó, fazendo ponto baixíssimo, até chegar aqui nesse intervalo aqui, ó. Então, ponto baixíssimo, cheguei no intervalo. Aqui no intervalo, eu já vou pegar os dois juntos, ó. Esse biquinho aqui, o bico do cru, eu vou juntar os dois. Aí, aqui dentro, eu vou fazer 3 correntes para dar
2 correntes para dar a altura do ponto e 2 correntes para dar o espaço, que essa é a primeira. Então, eu venho, laço a linha e faço um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Mais 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Aí, ficou novamente a nossa quina assim. Agora, eu faço uma corrente e vou pular esse onde tá trabalhado o cru no meio. Vou pra esse aqui, ó. Pegando agora sempre as 2 partes juntas. Então, eu fiz uma corrente, venho aqui, ó. Faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Então, ficou assim. Uma corrente, vou pro outro, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Sempre pulando agora esses que tá o trabalho na cor cru. Vou fazer mais. Então, eu cheguei aqui no canto novamente, ó. Fiz uma corrente, vou pular aqui, vou fazer no meio, pegando os 2 novamente, ó. Faço um ponto alto. 2 correntes, porque nos cantos a gente coloca 2, né? Um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes, um ponto alto. Então, ficou assim, ó, o nosso canto. Pegando sempre agora, nessa carreira, a gente pegou tudo as 2 voltas, então, ficou assim. Eu viro o trabalho, faço uma corrente, um ponto alto no próximo espaço, ó. Uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. Nós vamos fazer desse jeito até dando toda a volta. Você entendeu, né? Dessa vez, pegando as 2 partes. Pulando o espaço onde tá o detalhe na cor cru e fazendo no outro espaço. Ficando assim, ó. Eu vou dar minha volta aqui, terminar minha volta. E venho mostrar pra você. Então, cheguei aqui no meu último ponto da carreira amarela aqui. Vou pegar aqui na minha segunda corrente inicial, que nós fizemos um ponto baixo e 2 correntes. Então, eu vou pegar na segunda corrente, vou dar uma laçadinha aqui, só pra não escapar o fio. E vamos voltar. Agora, nós vamos trabalhar com a linha na cor cru novamente. Tá ficando assim, ó. Veja que coisa linda. O efeito é muito lindo dessa sobreposição de cores. Então, agora, eu vou caminhar aqui, ó. Em pontos baixíssimos aqui. Nesse cru aqui, ó. Que nós vamos chegar até chegar aqui no meio, que nós não fizemos os 3 espaços aqui do canto, nós vamos pegar aqui nesse meio. E vamos fazer igual fizemos nessa carreira anterior aqui. Nós vamos trabalhar no cru aqui e aqui, deixando esse livre. Então, eu vou vir aqui, ó, fiz 2 pontos baixíssimos, agora o terceiro aqui, ó, já vai ser dentro do ponto aqui, ó.
Aí, eu faço um ponto baixo. Mais 2 correntes e vou fazer mais 2 pontos aqui dentro. Então, com as correntes iniciais, vão ficar 3 pontos. Agora, eu faço 2 correntes, ó, pulo esse, fizemos nesse aqui. Pulo esse e vamos fazer agora aqui, ó. Nós vamos pegar aqui, ó. E vou fazer 3 pontos altos. Então, ficou assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Na outra carreira, vai voltar a ficar assim, novamente. Então, fiz os 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, vou pular esse espaço aqui, ó. E vou pegar aqui, agora, ó. Nesse, que tá os dois no mesmo espaço, no meio, ó. Igual foi na outra carreira da cor cru. Então, aqui eu faço. Aperta um pouco aqui. Aqui eu faço 3 pontos altos. Vou fazer um pedaço aqui pra você entender como que vai ficar. Então, peguei nesse espaço aqui, ó. Agora, eu faço novamente uma corrente. E vou pegar nesse outro aqui agora, ó, no meio aqui. Pegar nesse meio. Então, venho aqui. Faço 3 pontos altos. Então, ficou assim, ó. Novamente, faço uma corrente, venho aqui no meio do próximo, ó. Vamos pegar aqui agora, ó. Faço 3 pontos altos. Vou chegar até no outro canto aqui pra você entender como que vai ficar o resultado. Cheguei aqui novamente, ó. Fiz o meu último de 3 pontos, agora eu fiz uma corrente e vou vir aqui agora, ó. Nesse aqui, não são 3. Novamente, vamos trabalhar aqui dentro do primeiro 3 pontos altos. Duas correntes. Pulo esse aqui, ó, e vamos trabalhar agora aqui.
faço uma corrente e ficou assim, ó, tá vendo? Nossa carreira tá ficando assim. Vão ser, nessa etapa, 3 carreiras na cor cru. Então, eu vou terminar essa volta aqui e venho mostrar pra você, pra gente começar a próxima. Então, cheguei aqui novamente no final da carreira na cor cru. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E dar um nozinho pra segurar. Então, tá ficando assim o nosso tapete. Fizemos agora toda a volta novamente na cor cru, ó. O avesso, como tá ficando. E o efeito aqui, ó. Que lindo que fica. Agora, nós vamos abandonar aqui o fio cru e vamos trabalhar com a linha amarela. Então, eu vou trabalhar aqui. Vou fazer pontos baixíssimos. Então, vou fazer pontos baixíssimos até chegar aqui no meio novamente. Então, eu pego os dois juntos, faço um ponto baixo, faço uma, 2 correntes para dar espaço, mais 2 para dar altura e mais 2 para ser o espaço. Então, ficando com 4 correntes. Pego a laçada, faço um ponto alto aqui dentro. Faço 2 correntes, mais um ponto alto no mesmo lugar. Mais 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Está o nosso canto pronto. Agora, eu faço uma corrente e venho aqui, pegando novamente os dois juntos. Então, eu venho aqui, ó, pulo esse, onde foi trabalhado o cru, e vou pegar nesse outro aqui. Vou fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, ficou desse jeito. Lembrando que só nos espaços do canto que são 2 correntes de separação. No restante, tudo uma corrente de separação. Então, faço novamente uma corrente, pulo esse e venho para esse. Faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Ficou assim. E vamos fazer assim por toda a volta. E eu venho mostrar para você. Então, cheguei aqui novamente no final da carreira com fio amarelo, que é a nossa última carreira assim. Faço uma corrente, venho aqui na segunda corrente inicial e vou amarrar. Vamos trabalhar a nossa última carreira agora com o fio, o barbante na cor cru. Então, eu venho aqui, faço pontos baixíssimos, ó, aqui, até chegar aqui, ó, nós vamos pegar no meio desse primeiro aqui, ó, do canto. Então, vou pegar aqui no meio, vou fazer um ponto baixo e 2 correntes para dar a altura do nosso ponto, e aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos. Com as correntes, vão ficar sendo 3. Então, ficou assim. Faço 2 correntes, pulo aqui o meio e vou fazer no próximo. Três pontos altos também. 2. E 3. Faço uma corrente aqui.
Pulo esse espaço e vou trabalhar no meio desse, pegando agora aqui, ó. Nesse meizinho. Faço 3 pontos altos. Uma corrente e vamos fazer assim por toda a volta. Que é a nossa última carreira com esse barbante cru, dando esse efeito aqui. Eu vou fazer o meu e já volto. Então, cheguei aqui no meu último ponto, na cor cru, agora eu vou cortar o meu fio, fiz uma corrente, corto o meu fio, venho aqui, ó, no primeira corrente do primeiro ponto que nós fizemos e vou arrematar o meu fio. Venho aqui atrás. Depois é só esconder o fio aqui, ó. Mas eu vou deixar assim, depois eu escondo. E a gente faz o arremate. Agora, vamos trabalhar novamente com o fio na cor amarela. Então, agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, pegando os dois lados em pontos baixíssimos, pegando agora o fio cru e o amarelo. Até chegar aqui dentro, faço um ponto baixo. Duas correntes para altura, vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. Duas correntes, mais 3 pontos altos. Desse jeito. Faço uma corrente, venho aqui, ó. Agora, toda essa carreira, nós vamos pegar as duas partes, esses dois aqui, ó. A parte amarela com a carreira amarela e a carreira no cru. Então, pulo esse aqui, que tem o meu efeito cru, fiz uma corrente, né? Venho aqui e faço 3 pontos altos também. Faço uma corrente no próximo aqui, ó, pegando sempre os dois. Faço 3 pontos altos. E vou fazer assim por toda a volta, vai ficar assim, ó. A volta toda agora é assim, ó. Chegando aqui no canto, eu vou pegar aqui no canto e vou fazer 3 pontos altos, duas correntes, 3 pontos altos no mesmo lugar. E o canto vai ficar assim, os 4. Eu vou fazer aqui e volto com você. Então, voltei aqui. Vou terminar minha carreira do fio amarelo. Cheguei aqui no último ponto, fiz uma corrente, cortei o meu fio, vou vir aqui, ó, na primeira corrente do primeiro ponto. E vou arrematar. Passo pra trás. Vou só dar uma laçadinha aqui pra não perder, porque depois é só a gente amarrar e fazer o acabamento.
Deixar o fio aqui. E agora, nós vamos trabalhar com fio cru novamente. Vamos pegar em algum lugar aqui. E vou começar aqui, ó. Amarro meu fio. Ou posso começar com o falso ponto alto, que é dou 2 voltas na agulha, deixo uma ponta para fazer o acabamento. Dou 2 voltas na agulha, venho aqui, faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Duas correntes. Mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Faço aqui ponto sobre ponto. 1, 2, 3 aqui. Um no meu espaço aqui, ó. Na corrente de separação. Então, faço um ponto aqui. Volto ponto sobre ponto. Ó. E vai ficar assim, ó. Vamos fazer assim por toda a volta. No canto, apenas 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. No intervalo, um ponto na correntinha de separação. Vamos fazer toda a volta dessa maneira. Então, cheguei aqui no final da carreira de ponto alto, vou pegar aqui, ó, na primeira corrente do primeiro ponto. E vou fazer um ponto baixo aqui, no próximo ponto. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo esse aqui, ó, esse ponto aqui, e venho nesse, ó. E vou fazer um ponto baixo. Agora, vamos fazer 8 pontos baixos. Faço 5 correntes, 2, 3, 4, 5. 1, 2, vou pular 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e venho aqui e faço 7 pontos baixos. Dessa carreira, nós vamos ficar toda com pontos baixos e corrente. Sendo que tem que terminar em pontos baixos o outro lado aqui, ó, pro bico dar certinho. Tem que terminar em pontos baixos. Então, eu cheguei aqui, ó, e fiz 8 pontos baixos aqui, né? Depois que eu fiz o cantinho das correntinhas, eu fiz 8 pontos baixos, separei por 5, fiz 5 correntes, separei, né, por 5 pontos baixos e fiz 7 pontos baixos. Nessa lateral, vai ficar separado assim. Porém, 3 espaços vão ter que ficar com 8 pontos. Então, eu fiz aqui o primeiro e os 2 últimos aqui com 8. Mas você pode fazer em qualquer um dos espaços. Então, necessariamente, 3 espaços vão ter que ser 8 pontos baixos, o restante com 7. Então, nós ficamos com 3 com 8 e 1, 2, 3, 4, 5 com 7. Ficamos 3 espaços assim, com 8 pontos baixos e 5 espaços com 7. Agora, virando aqui, ó, no canto, vai ficar diferente. Eu fiz 5 correntes, pulo aqui, ó, e vou pegar nessa. Agora, nós vamos fazer né, contando aqui 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, pulo 5 pontos, faço mais... Nesse aqui, nós vamos fazer 7. Fizemos 8 aqui, aqui vamos fazer 7. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Faço aqui. Agora, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço 5 correntes novamente. Então, chegamos aqui no canto. Então, nessa lateral, nós ficamos com um espaço com 7 pontos e os outros 3 aqui com 8 pontos. Porque deu certinho, ó. Então, vai ser os bicos aqui das pontas e esses 3 aqui do meio. Aí, eu faço aqui 5 correntes. E volto a fazer o bico aqui novamente. Aí, do jeito que eu fiz aqui, desse lado, eu vou fazer desse lado a mesma distribuição. E do jeito que ficou aqui, eu vou fazer desse lado, pra ficar certinho. Aí, você faz o aqui no meu último ponto, vou pegar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui dentro. 2 correntes para dar altura. E vou fazer aqui dentro dessa argola aqui, 12 pontos altos. Então, contando com a corrente inicial, 12 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vou pular 2 pontos aqui, ó. Vou pular um ponto aqui e vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu faço, novamente, pego a laçada e vou fazer nos cantos, vão ser 12 pontos. Nos do meio aqui, vão ser 10 pontos. Então, vamos fazer aqui dentro, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui, novamente, eu vou fazer... Então, eu não salto, porque como teve diferença aqui na distribuição, alguns não vai precisar pular um ponto inicial. Então, nesse aqui, eu vou vir aqui, ó, fazer, que tem que ser 5 pontos altos aqui em cima, 5 pontos baixos em cima dos pontos baixos daqui do início. Então, 4, 5. Tá vendo? Aqui eu não precisei pular, porque aqui saltar o primeiro ponto, porque vai ficar só esse último aqui sem fazer. E faço novamente 10 pontos altos aqui dentro. E vamos fazer assim por toda a volta. Os cantos com 12 pontos
E os meios aqui com 10 pontos separados por 5 pontos baixos aqui em cima dos pontos baixos de base aqui. E vai ficar desse jeito. Olha como tá ficando lindo o nosso tapete. Eu vou fazer aqui e já volto. Então, eu cheguei aqui no meu último ponto, ó. Fizemos toda essa volta, ó como que ele tá ficando lindo. Certinho, ó. Intervalos. Aí, eu cheguei aqui, ó, no meu último ponto. Eu vou cortar o meu fio e fazer aqui o meu acabamento, porque agora nós vamos trabalhar com o fio amarelo. Essa outra carreira vai ser toda com fio amarelo. Então, eu passo pra cá. Já vou deixar ele aqui só pra não desmanchar. Vou dar um nozinho aqui, que depois eu faço o acabamento com ele. Então, ficou assim. Agora, com o fio amarelo, nós vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui em algum lugar, ó, porque eu vou fazer... nessa volta, vão ser 2 pontos baixos nos intervalos. Então, vai dar certinho no meio dos 5, sobrando uma aqui e uma aqui. Então, amarrei o meu fio. Faço uma corrente aqui, ó. Faço um ponto baixo aqui dentro e mais um ponto baixo. Agora, eu vou dar 2 laçadas na minha agulha e vou vir aqui por trás, ó, do primeiro ponto. Vou pegar ele aqui, ó, e passando, ó, dei 2 laçadas, pego aqui, passo aqui por dentro e faço um ponto alto. Faço uma corrente, venho aqui de trás para frente, agora de frente aqui para trás, eu introduzo a agulha e faço outro ponto alto duplo. Faço uma corrente, ó, novamente. Faço uma corrente, 2 laçadas na agulha, venho aqui, ó. Faço o meu outro ponto alto duplo. Tá ficando assim. É assim mesmo que vai ficar. Ó. Aí, fiz em todos os pontos. Esse é o nosso canto. Tá vendo? Aí, agora, ó, eu venho aqui no meio dos pontos baixos, sem fazer nenhuma corrente, e faço 2 pontos baixos. Fica assim, ó. Volto a trabalhar agora os 10 pontos aqui desse intervalo. Então, eu 2 laçadas na agulha, venho aqui e faço o meu ponto alto duplo. Uma corrente, 2 laçadas e faço o meu ponto alto duplo. E vai ficar assim, toda a volta vamos fazer assim. Então, ficamos com 3, 6, 9, 10, 11, 12 pontos duplos aqui, pontos altos duplos, pegando assim, desse jeito. E vamos ficar, e aqui no meio, 2 pontos baixos. Então, são os 12 pontos separados por uma corrente, 12 pontos altos duplos separados por uma corrente nos cantos.
Aqui no último ponto, eu não preciso fazer corrente e faço 2 pontos baixos aqui no meio dos pontos baixos. E volto a trabalhar em cima dos 10. Porque todos os outros são 10, só os cantos que são 12 pontos, né? E vou fazer isso toda a volta do tapete. Então, cheguei aqui no final da carreira amarela, em ponto duplo, pegando por trás, e ficou assim, ó. Tá vendo? Todos os pontos ficaram assim, com esse relevo, ó. Fica bem bonito. Os cantos assim. Olha que lindo que tá o tapete. Aí, agora, eu vou finalizar aqui, corto o meu fio, puxo, venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo que fizemos e puxo pra fazer o arremate. Que desse jeito aqui fica perfeito o acabamento. Aqui, ó. Tá vendo? Olhando assim, não dá nem pra saber. Eu amarro o meu fio aqui, no meio do meu primeiro ponto baixo aqui. Amarro. Aqui dentro eu vou fazer, puxei o fio, tô tentando esconder aqui. Faço uma corrente. E aqui dentro, um ponto baixo. Agora, ó, fiz o ponto baixo aqui do meio. Eu vou pular esse ponto e vou fazer outro ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? Tem um ponto alto duplo aqui. Sem corrente, eu vou fazer um ponto aqui, ó. Um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes. Um ponto baixo no outro espaço. 3 correntes, um ponto baixo no outro espaço. Até chegar ao outro lado que eu mostro pra você. Cheguei aqui, ó. Tá vendo? Vamos pegar, ó. Tá sobrando um ponto alto duplo aqui ainda. Aí, eu fiz 3 correntes, peguei aqui. Agora, eu vou pegar aqui no meio dos meus 2 pontos baixos. Pulo o primeiro ponto alto aqui, eu não pego aqui, eu pego aqui, ó. Ficando desse jeito. Tá vendo? Um ponto alto, um ponto baixo aqui, um no meio e o outro aqui. Deixando os 2 primeiros pontos altos duplos de fora. Vai ficar desse jeito aqui. E vou caminhar fazendo 3 correntes e um ponto baixo aqui, do mesmo jeito, todo o redor do... Então, cheguei aqui no último ponto da nossa carreira na cor cru, ó. Fizemos todo ao redor, com 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo. Aqui no meio, um ponto baixo no meio do ponto baixo. E fizemos assim por todo ao redor. Agora, eu vou cortar o meu fio aqui, ó, pra fazer o acabamento. Depois. Que agora nós vamos voltar trabalhando com o fio amarelo.
Vou só passar aqui. Pra trás, ó. Pra depois fazer o acabamento. Então, ficou assim. Agora, com o fio amarelo, eu vou fazer com o amarelo mesclado. Vou amarrar aqui, ó. Vou amarrar na primeira argolinha aqui, ó. De 3 pontos, de 3 correntes. Você vai entender por quê que nós estamos começando aqui. Vou amarrar aqui o meu fio. Faço um ponto baixo, faço uma corrente. E vou fazer mais 3 correntes. Volto aqui na primeira corrente. E faço um ponto picô. Vou pro outro espaço, faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3. Volto aqui, ó. Aqui. Puxo o meu fio. Pego a laçada e passo os dois. Então, ficou assim. E pego com um ponto baixo aqui dentro do próximo. Vou fazer esse primeiro bico para você entender. Fazer até chegar aqui na união do próximo para você entender melhor como que fica. Então, cheguei aqui no último. Nossa última argolinha desse primeiro bico. Então, eu fiz um ponto baixo, ó. Agora, eu ignoro aqui o meu meio e vou para outra argolinha do outro bico, que vai começar. Faço um ponto baixo, ficou assim, ó. Tá vendo? Muito lindo. E vamos começar novamente. 3 correntes. Desse jeito aqui, nós vamos fazer em todos os espaços. Daqui eu pulo para aqui, ignorando aqui os pontos do meio. E vamos fazer isso por toda a volta do tapete. Eu vou fazer o meu e volto para mostrar para você. Então, cheguei ao fim aqui da nossa carreira com o fio multicolor amarelo, que ficou assim, olha que perfeito que ficou esse bico. E assim finalizamos também a nossa peça, ó. Você pode virar e fazer todos os acabamentos, escondendo todos os fios, cortando os excessos, olha. Então, vai ficar assim. E assim termina a nossa aula maravilhosa desse tapete lindo. Eu espero que você faça bastante aí para suas clientes ou para... Não deixe de se inscrever, de compartilhar e deixar o seu comentário, porque eu gosto muito de ler o comentário de vocês e, na medida do possível, eu respondo a todos, tá bom? Por hoje é só a nossa aula. Olha que tapete lindo que ficou e até a próxima. Tchau!